Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargo, professor de História do 8º ano. E é importante lembrar, você que está assistindo, acompanhando a aula pelo aplicativo Aula Paraná, pelo Google Classroom, acessa a aula de hoje, clica na atividade da aula de hoje, responde, bem respondido, hein? E depois envia. E assim você garante a sua presença, a sua chamada está feita. Muito bem, dito isso, vamos ler qual vai ser o tema da aula de hoje. Industrialização, imperialismo e resistência. Conteúdo geral, falamos da segunda Revolução Industrial, sobre o conceito de imperialismo. Esse é o nosso conteúdo geral. E especificamente, pontualmente hoje, teorias raciais do século XIX, 2. Porque a gente já vai retomar aqui, a gente falou sobre o darwinismo na aula anterior. E hoje vamos ver outras teorias raciais do mesmo período. Vamos em frente? Qual o nosso objetivo? Estabelecer relações causais entre ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na Ásia e na África. Um objetivo já conhecido nosso, objetivo que nós já comentamos na aula anterior, ou seja, o quanto as teorias raciais influenciaram no processo histórico do imperialismo, a dominação de potências industrializadas sobre o continente africano e o continente asiático. Tranquilo? Retomando, o que nós estudamos na aula anterior? Nós falamos na aula anterior, conforme já mencionei aqui, sobre o darwinismo, uma teoria biológica científica, e essa teoria biológica científica que nós estudamos na aula anterior, ela foi apropriada, ela foi utilizada para justificar uma teoria social, darwinismo social, lá do Herbert Spencer, que vai dizer com o darwinismo social que existem seres humanos em estágios diferentes, alguns primitivos, outros avançados, e essa teoria acabou fundamentando o quê? Justificando o processo que nós chamamos de imperialismo entre os séculos 19 e 20. Conseguiu relembrar? Conseguiu lembrar da última aula e retomar os conteúdos? Muito bem. Vamos agora, ainda nesse processo de retomada, ver aqui uma imagem do Herbert Spencer, e uma frase dele que chama muita atenção: os mais aptos sobrevivem. Falando, gente, ele está falando aqui não em termos biológicos, está falando aqui em termos sociais, que em grupos humanos, aqueles seres humanos que se adaptam melhor a uma condição, a um espaço, e por isso se superam. E outros acabam não superando ou se adaptando e por isso vão ficando primitivos ou não evoluem socialmente. Detalhe, gente, estou falando da visão de um cientista, da visão do Spencer, correto? E uma outra questão, tá, muito importante é que, conforme já foi dito, a influência, a justificativa, o nome dessa justificativa, fundamentada no darwinismo social, é mais conhecida como missão civilizadora. Aqui eu vou estabelecer um contato, um conteúdo com vocês um pouco mais detalhado sobre a missão civilizadora. Então, o conceito de missão civilizadora, ou a definição dessa justificativa, qual é? O europeu estava imbuído de levar a civilização, indústria e cultura europeia aos povos, entre aspas, inferiores. De maneira prática, o que significa isso? O que significou isso naquele período histórico? Muitos povos nativos, originários da África e da Ásia, não conheciam a indústria, não tinham acesso à eletricidade, principalmente à eletricidade do dínamo, das máquinas. E por esse motivo, dos povos africanos e asiáticos, muitos deles não terem contato com o mundo tecnológico da segunda Revolução Industrial, os povos europeus, ancorados, justificados, entre aspas, pela teoria do darwinismo social, vão entender que eles precisam levar esse conhecimento tecnológico da segunda Revolução Industrial, esse conhecimento científico, para os povos desses continentes, da África e da Ásia. E aí, por isso, recebeu o nome de missão civilizadora, ou seja, a necessidade de civilizar, de levar o conhecimento
do ponto de vista europeu. Mas aqui eu quero aprofundar com vocês uma outra ideia, que os povos africanos e asiáticos tinham seus próprios conhecimentos. E, inclusive, tinham conhecimentos que os europeus não tinham. Tinham conhecimento sobre a natureza, sobre as plantas, sobre o modos, sobre os hábitos dos animais, sobre o curso dos rios. E o que acontece? O que estamos falando aqui é que foi realmente uma justificativa, uma, entre aspas, desculpa europeia, e que a gente não vai entender que os povos africanos ou asiáticos não tinham conhecimento. Eles tinham, mas um conhecimento, uma inteligência aplicada de maneira diferente daquela europeia do século XIX. Certo? Dito isso, um quiz, uma pergunta aqui. O darwinismo social foi usado para justificar qual fato histórico? Tá bem tranquilo, né? A. Imperialismo. B. Iluminismo. C. Revolução Industrial. Ou D. Romantismo. Uma está correta, um tempinho e nós já voltamos. E a resposta certa é, vamos ver, imperialismo, alternativa A. Espero que você tenha acertado, hein? Continuando. Gente, vamos refletir, vamos pensar aqui. Acompanha comigo. Observe o título dessa reportagem. Racismo. Como a ciência desmantelou a teoria de que existem diferentes raças humanas. Então, racismo, como a ciência desmantelou a teoria de que existem diferentes raças humanas. Tá? Então, olha só, desmantelar significa o quê? Desconstruir, né? Tirar uma base. E podemos ler essa notícia da seguinte forma. Racismo. Como a ciência descartou, retirou a teoria de que existem diferentes raças humanas. Prosseguindo, a matéria de julho de 2020 explica que a ciência pós-moderna, ciência dos últimos tempos, reconhece que não há diversas raças humanas. O que é isso? Hierarquias entre os grupos humanos. Mas que, olha isso aqui, hein? Presta atenção. Todos os seres humanos pertencem a uma única espécie, Homo sapiens. Então, todos os seres humanos são da mesma espécie. Vamos estudar um período da história no qual os seres humanos foram classificados como primitivos ou avançados. Nós já estamos num processo de estudo sobre as teorias raciais. E acredito que você vai lembrar de que alguns pensadores
acreditavam bem nessa ideia de diversas, entre aspas, raças humanas, umas mais primitivas e outras mais avançadas. Mas que fique aqui bem explicado, que a ciência dos últimos tempos, essa ciência pós-moderna, ela entende que todos os seres humanos fazem parte da mesma raça, ou seja, somos todos Homo sapiens, correto? Estamos passando aqui uma visão científica, gente. Nesse sentido, o que acontece? O darwinismo social não foi a única teoria racial do século XIX. O darwinismo social que trabalhou com aquela frase do Spencer, né? Com aquela teoria do Spencer de que os mais aptos sobrevivem entre os grupos humanos. Mas não foi o único pensamento do século XIX, naquele período imperialista. O que vai acontecer? A gente vai estudar agora outras teorias, em especial duas teorias. Vamos para a primeira, chamada de monogenismo. O monogenismo é uma teoria fundamentada nos relatos bíblicos, principalmente no relato bíblico do Gênesis, que significa começo, que significa início. E esse relato bíblico do Gênesis, que a teoria monogenista, uma teoria científica, ela defende, ela vai dizer que o ser humano originava-se da mesma fonte. Então, o ser humano teve o mesmo começo, a mesma fonte, ou seja, o mesmo início, certo? Porém, o monogenismo vai dizer que, com o passar dos tempos, das décadas, dos séculos, o que vai acontecer? A miscigenação, o que nós chamamos hoje de contato interétnico, ou seja, de povos diferentes terem relacionamentos e gerarem novas pessoas. Esse contato interétnico, ele vai ser o quê? Prejudicial, degenerativo para o ser humano, para a raça humana. Então veja, o monogenismo tem um princípio bíblico, uma ideia bíblica do surgimento do ser humano, mas entende que o casamento, a união, os relacionamentos entre os diversos grupos humanos foi um processo prejudicial, ruim para os seres humanos, ou seja, para as pessoas. Continuando, o biólogo e naturalista francês Armand Quatrefages-Debreu, ele vai dizer o seguinte, ele vai defender o monogenismo. E o que ele vai defender? Que os indivíduos de uma mesma espécie, ainda que possuam diferenças, ainda que esses indivíduos não sejam iguaizinhos, mas esses indivíduos de uma mesma espécie, eles são originários de um único par. Então, eles tiveram o mesmo ponto de origem, o mesmo, entre aspas, né, o mesmo casal, a mesma fonte geradora, podemos dizer assim. Essa é a visão monogenista, que, repetindo, reforçando o que já foi dito, vai de encontro com o relato bíblico do Gênesis. Outra teoria que vai divergir, que vai pensar diferente do monogenismo, mas que também será muito divulgada, será muito aceita no período do século XIX, no período imperialista, é a teoria chamada de poligenismo. O poligenismo, ele vai em oposição, ele vai ao caminho contrário do que o monogenismo defende. Ou seja, o poligenismo, ele vai se fundamentar em princípios biológicos e naturais, princípios totalmente científicos, não considerando o texto sagrado da Bíblia. E nesse sentido, o poligenismo vai dizer o seguinte, que existiam, né? Ele vai acreditar na existência de várias raças humanas. E nesse processo de várias raças humanas, certo? O que vai acontecer? O processo de contato interétnico, ou seja, chamado também, por muito tempo foi chamado de mestiçagem ou miscigenação, era algo negativo, algo ruim para a humanidade. E nós já falamos desse conteúdo anteriormente. Talvez você esteja lembrando sobre Brasil Império, sobre as políticas de branqueamento.
Pois é, a gente já trocou um pouco desse conhecimento, um pouco de ideia sobre esse conhecimento em aula anterior. Mas reforçando, antes de chegar no período, essa teoria chegar no Brasil, ela já era muito difundida na Europa, certo? Espero que você tenha retomado, relembrado o conteúdo. E qual que é a ideia, então? A ideia é que o poligenismo vai considerar várias raças humanas e não somente uma raça humana, como afirmava o monogenismo. E para ambos, né, para tanto o monogenismo quanto o poligenismo, a mestiçagem, ou melhor dizendo, o contato interétnico, ele era ruim, prejudicial para os seres humanos. E aqui nós temos Luiz Agassiz, uma imagem desse naturalista, defensor do poligenismo. O que vai acontecer? Olha só, Luiz Agassiz esteve no Brasil na década de 1860 e ele vai afirmar que entre os seres humanos havia uma hierarquia racial. Lembra que nós já mencionamos sobre aquela ideia de seres humanos avançados, superiores, e outros seres humanos primitivos, inferiores? Pois bem, o Agassiz, o biólogo, o naturalista, vai dizer, olha, existe uma hierarquia racial. Entre os grupos humanos existem raças que estão em um nível mais elevado e outra no nível mais inferiorizado. E era possível descobrir ou encontrar essa classificação conforme as características físicas e o tamanho do cérebro de uma pessoa. Por isso, esse naturalista, esse pesquisador, esse cientista, vai dedicar-se ao estudo dos seres humanos, de diversos povos, principalmente dos indígenas americanos e dos egípcios, para poder sustentar, para poder fundamentar, melhor dizendo, a sua teoria. Uma atividade agora. Vamos lá? Vamos exercitar o conhecimento? Leia comigo aqui. Sobre as teorias raciais, monogenismo e poligenismo, é correto afirmar, lembrando, somente uma está correta. A. Consideravam os afrodescendentes superiores. B. Ambas acreditavam na criação do ser humano por ação divina. C. Entendiam que a mestiçagem era algo negativo para a sociedade. D. Não influenciaram intelectuais brasileiros. Somente uma está correta. Um tempo e nós já voltamos.
a resposta certa é, vamos ver, C. Entendiam que a mestiçagem era algo negativo para a sociedade. Lembrando, esse termo mestiçagem, nós também usamos o termo interétnico, ou contato interétnico, para dizer o quê? Quando povos de características diferentes, de etnias diferentes, têm relacionamentos e nascem outras pessoas com características semelhantes das duas etnias que se uniram, que tiveram esse contato. Certo? Tranquilo, espero que você tenha acertado. E agora, vamos aqui fazer uma relação do conteúdo estudado. Vamos estabelecer as conexões possíveis. A teoria poligenista ganhou receptividade nos Estados Unidos e na Europa no final do século XIX. Bem como, fazendo uma observação aqui, também ganhou receptividade no Brasil. Certo? É só a gente lembrar das aulas sobre política de branqueamento. Ainda, o discurso científico para as expansões imperialistas foram justificados também por essa ideia poligenista, certo? Que entendiam que existiam raças diferentes. Assim, criavam-se justificativas para que os civilizados europeus pudessem dominar os, entre aspas, selvagens asiáticos e africanos em seus territórios. E assim a gente consegue entender a relação que teve as teorias científicas, biológicas e também sociais, culturais, com o processo que ocorreu durante o século XIX, chamado imperialismo. Tranquilo? Mais uma atividade. Vamos lá? O que defendia a teoria racial denominada monogenismo? Um tempo para responder e nós já voltamos.
O monogenismo seguia os pressupostos bíblicos, acreditando que todas as espécies possuíam a mesma fonte em comum, conforme o relato bíblico apresentado no Gênesis. Aqui é aquela ideia de que todos os seres, né, todo ser, toda espécie possui um único par, ou seja, um único casal, vamos usar esse termo, como origem. Entende? Que todos têm o seu mesmo ponto de origem nesse processo de desenvolvimento. Isso é o que estabeleceu, que afirmou o monogenismo. E a próxima atividade diz assim: qual das alternativas a seguir corresponde a uma justificativa imperialista baseada em uma teoria racial do século XIX? Então, para o processo que nós chamamos de imperialismo, teve-se justificativa. Qual justificativa entre as opções abaixo aqui está relacionada a uma justificativa fundamentada em uma teoria racial daquele período, do período do imperialismo, século XIX e XX? Alternativas: A. Dilema natural. B. Missão civilizadora. C. Ciência compartilhada. Ou D. Educação social. Somente uma está correta e nós já voltamos para corrigir.
E a resposta certa é B, missão civilizadora. Próxima atividade. Descreva uma diferença entre o monogenismo e o poligenismo. Então, qual a diferença entre essas duas teorias raciais do século XIX? Aproveite o tempo que eu já volto para corrigir. Muito bem, vamos corrigir? O monogenismo fundamentava-se no relato bíblico e acreditava que as espécies tinham a mesma fonte, a mesma origem. Diferentemente, o poligenismo acreditava nos pressupostos biológicos e naturais, o que nós geralmente chamamos de pressupostos científicos, afirmando que existiam várias raças humanas em estágios diferentes de desenvolvimento. Então, temos aqui alguns relatos, mas principalmente a ideia
de que o poligenismo, diferente do monogenismo, acreditava em várias raças humanas, enquanto o monogenismo, que todo ser humano tinha a mesma fonte, a mesma origem. Certo? E o que nós aprendemos hoje? O que nós estudamos na aula de hoje? Nós estudamos que, durante o século XIX, além do darwinismo e do darwinismo social, tiveram outras teorias, como, por exemplo, o monogenismo e o poligenismo, que estiveram na discussão científica e social de suas épocas. E, principalmente, o poligenismo teve uma relação com o movimento imperialista, que aconteceu entre os séculos XIX e XX na Ásia e na África. Em que sentido? No sentido de que o poligenismo servia como justificativa para que os europeus, considerados, entre aspas, superiores, pudessem dominar politicamente e economicamente os povos africanos e asiáticos. E na próxima aula, o que nós vamos estudar? Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o imperialismo de uma maneira que nós vamos retomar os conteúdos. Assim, nós vamos fazer uma retomada de conteúdos bem detalhada e bem importante para que não tenhamos quaisquer dúvidas sobre o imperialismo que aconteceu entre os séculos XIX e XX. E chegamos ao final dessa aula. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!